Oi pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer ranqueando do álbum Holy Fuck da Demi Lovato. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos e de cantores pra mim fazer ranqueando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários o ranqueando de vocês desse álbum da Demi Lovato. Inclusive, gente, um aviso sobre o quadro ranqueando. Na semana passada, no último ranqueando que eu fiz aqui do canal, eu falei que essa semana teria um ranqueando da Katy Perry, além do ranqueando da Demi Lovato, que é esse no caso, né? No caso, ia sair esse vídeo da Demi Lovato e durante a semana ia sair o da Katy Perry, que eu não tinha a data decidida nem o álbum que eu ia fazer. Mas no caso, agora eu já decidi a data e o álbum. Eu decidi fazer o álbum do álbum Teenage Dream, ranqueando. Que no caso, eu falei no vídeo que eu tava na dúvida de fazer do mais famoso, que é o Teenage Dream, ou do mais recente, que agora eu esqueci o nome do álbum, do último álbum que ela lançou. Que é um dos álbuns que eu mais gosto dela, inclusive. Acho que depois do Teenage Dream ele é meu segundo favorito. Mas eu decidi fazer do mais famoso dela, que é o Teenage Dream, e ele sai na sexta-feira, o ranqueando. Eu decidi fazer porque o show da Katy Perry é dia 14 ou dia 13. Eu acho que é dia 14. Acho que dia 13 é o da Mariah Carey, se eu não me engano. No The Town, então eu decidi fazer no dia 12. E agora falando do ranqueando desse álbum da Demi Lovato, eu estou surpresa o quanto que eu gosto desse álbum. Fazendo ranqueando eu percebi que eu gosto muito desse álbum. O que é estranho, porque eu não gosto de rock. Mas esse álbum, ele é total rock, porque foi quando a Demi voltou pro rock, né? Pra quem não sabe, a Demi Lovato ela começou a carreira dela no rock. Tanto que os dois primeiros álbuns dela, que são o Don't Forget e o Here We Go Again, ele tem umas músicas que são mais rock. E na época do Unbroken, que ela foi pro pop. E no caso, em 2022, que foi quando esse álbum lançou, ela foi pro rock. Na verdade, eu não lembro se foi... Acho que antes dela lançar esse álbum, ela lançou umas músicas rock. Tanto que quando ela anunciou que tava pro rock, eu já falei, pronto, eu não vou começar a gostar das músicas da Demi Lovato agora, porque eu não gosto de rock. E acabou que eu amo muitas músicas desse álbum, tanto que foi até difícil fazer o top 3. Top 3 não, top 5. Acho que esse aqui foi menos pior do que o Teenage Dream, mas eu vou falar mais sobre o Teenage Dream no vídeo dele. Mas esse álbum foi bem difícil de fazer o ranqueando, e eu percebi que eu gosto muito dele. Tanto que eu fiz um ranking dos álbuns da Demi Lovato aqui no canal, que tá no Shorts. E eu lembro que eu acho que eu coloquei esse álbum no 5º lugar ou no 6º. Hoje em dia eu acho que eu colocaria ou em 3º ou em 4º. Eu tô na dúvida se eu gosto mais dele do que do Confidence ou do que do Tell Me Love Me. Porque eu gosto muito desse álbum, o que é uma surpresa pra mim, porque eu não gosto de rock. No caso, né, eu falei que a Demi Lovato voltou pro rock, no caso, hoje em dia ela já voltou pro pop de novo. Ainda mais que ela lançou música nova. Tudo bem que a música dela atual é mais eletrônica do que pop. Eu acho que é um pop com eletrônico, na verdade. Inclusive, ela anunciou música nova também essa semana passada. Tô bem ansiosa pro lançamento dessa música, inclusive. Mas esse álbum me surpreendeu muito, que eu gostei dele. Que eu gosto dele. Desde a época que ele lançou. Lógico que tem músicas aqui que eu não gosto desde a época que ele lançou, mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer do ranqueando. Inclusive, vamos começar com o ranqueando. Que no caso, esse álbum ele tem 16 músicas. E no caso desse álbum eu não tirei nenhuma música, pelo menos não que eu me lembre. Acho que é um dos únicos da Demi Lovato que eu não tirei nenhuma música. Então vamos começar. Em 16º tem a música Bones, que desde a época que a Demi Lovato lançou esse álbum, eu não gosto dessa música. Porque, como eu falei, eu não gosto muito de rock. E essa música... Porque tem umas músicas desse álbum que é meio que uma mistura de pop com rock. No caso de Bones não é bem isso, é bem rock mesmo e eu não gosto dessa música, por isso que eu coloquei ela em último lugar. Inclusive, quando eu fiz esse ranqueando, quando eu fui ver as músicas, né, do nome das músicas, eu fiquei na dúvida qual ficaria em último, porque eu sei que tem duas músicas desse álbum que eu nunca gostei dela desde a época que esse álbum lançou. E eu fiquei na dúvida qual das duas eu gostava menos e eu percebi que é Bones a que eu menos gosto. E em 15º tá a música Heaven, que se eu não me engano, na época que esse álbum lançou, eu gostei dessa música. Hoje em dia que eu não gosto, por isso que eu coloquei ela em 15º, mas eu gosto mais dela do que de Bones, por isso que ela tava acima. No caso da outra música que eu fiquei na dúvida qual que eu gostava mais entre ela e Bones, é a que tá em 14º. Em 14º tá a música que dá nome pra esse álbum, que é a música Holy Fuck. Desde a época que esse álbum lançou, eu não gosto dessas duas músicas, que é Bones e Holy Fuck. Mas eu percebi que eu gosto mais de Holy Fuck do que de Bones, por isso que ela tá acima de Holy Fuck. E no caso de Heaven, eu fiquei até na dúvida entre ela e Heaven pra ficar em 14º.
Mas eu percebi que eu gosto menos de Riven do que de Honey Funk. Por isso que Honey Funk tá acima dela. Em 13º, tá uma música que eu acho que quando esse álbum lançou eu não gostava muito dela. Acho que essa é a mais lenta do álbum, inclusive. E eu percebi que hoje em dia eu até gosto dela, mas não tanto. Na época que esse álbum lançou eu tenho certeza que eu não gostava, porque eu quase não ouvia ela. Mas hoje em dia eu tô começando a ouvir mais, até por isso que ela tá acima das outras 3 que eu já falei. E abaixo de outras, porque tem outras músicas que eu gosto mais. Que no caso, em 13º, tá a música Fit. Que no caso, como eu falei, ela é a mais lenta do álbum, eu acho. Pelo menos que eu me lembre, ela é a mais lenta. Na verdade, eu tô entre essa e a que tá lá pra cima, que é a mais lenta. Mas desde a época que esse álbum lançou, eu lembro que eu não gostava dessa música. E atualmente que eu tô começando a gostar, por isso que ela tá mais pra baixo. Ao contrário da que tá em 12º. Em 12º tá uma música que eu amava ela na época que esse álbum lançou. Só que de tanto eu ouvir ela, eu enjoei dela. Por isso que ela está em 12º. Hoje em dia eu não aguento mais ouvir essa música, de tanto que eu ouvi ela na época que esse álbum lançou. Que no caso, em 12º tá a música 29, ou 29 em português. Acho que é 29, né, que fala. Que na época que esse álbum lançou, eu amava essa música. Eu acho que ela não estaria no meu top 5, mas ela estaria ali no top 6, top 7 na época, se eu fizesse ranqueando na época que esse álbum lançou. Mas hoje em dia, de tanto eu ouvir ela na época, não só na época que esse álbum lançou, mas até um ano retrasado, 2023, no caso, eu ouvia muito essa música. Então, hoje em dia eu enjoei dela, eu não aguento mais ouvir ela, por isso que eu coloquei ela em 12º. Inclusive, essa música aqui, pelo que eu lembro na época que esse álbum lançou, a Demi Lovato parece que compôs essa música pra um ex-namorado dela que ela namorou na época que o cara tinha 29 e ela 17. Se eu não me engano, tem uma coisa assim. Tanto que ela fala na letra sobre ela ter 29 anos. Porque esse álbum eu lembro que ele lançou, acho que um dia antes da Demi Lovato fazer 30 anos, se eu não me engano. Um dia antes. Foi um dia antes, ou foi uns dias antes da Demi Lovato fazer 30 anos. Então, na época que ela lançou esse álbum, ela literalmente tinha 29 anos. Que é a idade que o cara tinha quando namorou com ela. Que eu não lembro agora quem que era esse ex-namorado dela. Mas eu lembro que teve uma história assim com essa música, que eu lembro que eu vi na internet na época que esse álbum lançou. Em 11º, tá uma música que na época que esse álbum lançou, eu lembro que eu tinha odiado essa música. Hoje em dia eu tô amando ela. Inclusive eu tô aprendendo ela desde o ano passado, porque até hoje eu não consegui aprender certinho. Mas eu tô começando a gostar muito dessa música desde o ano passado. E no caso, ela só tá mais pra baixo porque tem outras músicas desse álbum que eu gosto mais do que ela. Que é a música, e no caso, em 11º tá a música Help Me, que é um feat com Daddy Sarah? Eu não sei se se pronuncia. Mas eu lembro que na época que esse álbum lançou, foi uma das músicas que eu menos gostei desse álbum. Tanto que eu acho que ela estaria lá pra baixo também, na época que se eu fizesse ranqueando naquela época. Mas hoje em dia é uma música que eu comecei a gostar muito. Tanto que eu tô tentando aprender a letra até hoje. Até hoje eu não consegui. Mas eu coloquei ela mais pra baixo porque além de ter outras músicas desse álbum que eu gosto mais, essa música acaba que eu escuto bem menos do que as outras. Por isso, apesar de eu gostar muito dessa música hoje em dia, eu escuto ela bem pouco comparado com as outras que estão de 10º até 1º. Inclusive, o primeiro lugar mudou da época desse álbum foi tudo errado. Na época que esse álbum lançou seria uma, hoje em dia aqui seria em primeiro lugar, naquela época tá em segundo. Mas eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Mas essa música, eu gosto muito dela, só que eu coloquei mais pra baixo por causa disso. Que eu gosto de outras músicas e também porque eu não escuto ela tanto, hoje em dia. Em 10º lugar tá a música Wasted, que desde a época que esse álbum lançou, ela era uma das músicas que eu mais gostava. Não era a minha favorita do álbum, mas era uma que eu gostava muito. E ela tá até acima de Help Me por isso, porque até hoje eu gosto muito dessa música, mas comparado com outras, eu gosto menos dela do que eu gosto de outras. Por isso que ela tá em 10º lugar. Em 9º lugar tá uma que, se eu fizesse um ranking naquela época, eu acho que ela estaria no top 5, top 6, top 7 no máximo. Mas hoje em dia ela tá em 9º porque eu enjoei dessa música, por isso que ela tá mais pra baixo. Que no caso, em 9º lugar tá a música Happy Ending. Eu adoro essa música desde que a Demi Lovato lançou esse álbum. Mas hoje em dia eu dei uma enjoada de tanto que eu ouvi entre 2022 e 2023 até o ano passado, se eu bobear. Na verdade, acho que ano passado eu não ouvi ela tanto, mas 2022 e 2023 eu ouvia direto. E hoje em dia eu estou enjoada dela, por isso que ela está mais pra baixo. Em 8º lugar, tá uma música que, na época que esse álbum lançou, era a minha favorita, acho, do álbum. Ou a minha segunda favorita, pelo menos, do álbum. Depois disso, eu enjoei. Hoje em dia eu tô voltando a gostar dela. Ela é literalmente aquela música que eu comecei a gostar, parei de gostar e voltei a gostar depois do tempo. Que no caso, em 8º lugar, tá a música Come Together. E como eu falei, na época que esse álbum lançou, ela era a minha música favorita. Acho que é a minha segunda favorita, na verdade. Que a que tá em 2º lugar nesse ranking era a minha favorita naquela época.
se eu não me engano. Na época que esse álbum lançou. Hoje em dia ela ainda é minha favorita, mas ela não supera que tá em primeiro pra mim hoje em dia. Mas Come Together era uma música que era minha favorita. Hoje em dia, acho que de tanto ouvir ela, eu acabei enjoando ela. E hoje em dia eu tô voltando a gostar. Por isso que ela tá abaixo de outras músicas desse álbum. Porque tem outras músicas desse álbum que eu não ouvia tanto na época. Na verdade, assim, eu ouvia muito, mas não tava no top 5, por exemplo. E essa tava no top 2 na época, no máximo. Hoje em dia ela tá mais pra baixo que eu enjoei dela. No caso, tá uma que também estaria mais pra cima na época que eu fiz, se eu fizesse ranking na época desse álbum. Hoje em dia eu coloquei mais pra baixo porque eu enjoei dela. Tô começando a enjoar dela hoje em dia, apesar de eu escutar ela direto até hoje. E no caso, em sétimo lugar tá a música Freak, que é um feat com... Vamos ver se eu consigo falar o nome da pessoa que a Demi Lovato cantou. Que é um feat com Yungblud, eu não sei se assim se pronuncia. E desde a época que esse álbum lançou, eu amo essa música. Hoje em dia eu tô até enjoando dela de tanto que eu já ouvi. Mas até hoje eu escuto ela, por isso até que ela tá acima de Come Together. Mas ela não supera as outras músicas do álbum pra mim, por isso que ela tá mais pra baixo. Mas na época que esse álbum lançou, ela estaria no top 5 também. Em sexto lugar tá uma que eu lembro que quando esse álbum lançou, eu ouvi ela bastante, mas ela não tanto que eu acho que eu colocaria ela até no oitavo ou sétimo, ou oitavo ou nono lugar na época que esse álbum lançou. Mas depois de um tempo que o álbum lançou, eu ouvi ela todos os dias. Hoje em dia eu não escuto mais tanto quanto naquela época. E pra mim ela não supera as outras músicas desse álbum, por isso que ela tá em sexto lugar. E no caso, em sexto lugar tá a música Daddy Friends. Eu amo essa música desde que esse álbum lançou. Na verdade, quando esse álbum lançou, eu gostava dessa música, mas não tanto quanto outras. Depois que eu comecei a gostar muito dessa música, e hoje em dia até que eu não escuto tanto quanto outras. Mas eu amo essa música até hoje, por isso que ela só tá em sexto lugar por causa das outras músicas que eu gosto mais. Como eu falei, foi bem difícil fazer o top 3 desse ranking. Principalmente porque a que tá em quarto e quinto lugar, eu queria ter colocado no top 3, mas não deu por causa de outras músicas. Que no caso, em quinto lugar, tá uma das músicas que viraram single desse álbum. Que, se eu não me engano, acho que foi a primeira música rock que a Demi Lovato lançou. E eu lembro que quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu não tinha gostado dela. O clipe dela eu não gosto até hoje, pra falar a verdade. Mas a música, eu lembro que eu não gostei na época que esse álbum lançou. Não na época que ela lançou esse single, antes do álbum lançar, se eu não me engano. Na época que ela lançou esse single, eu não gostei dessa música. E depois eu comecei a gostar. Hoje em dia eu amo essa música, inclusive. Que no caso, em quinto lugar, tá a música Skin of My Teeth. Que na época eu lembro que eu não tinha gostado, porque como eu falei, eu não gosto de rock. E eu lembro que eu não gostei dessa música. O clipe dela eu não gosto dele até hoje. Eu não gosto muito desse clipe da Demi Lovato. Eu prefiro a que tá em quarto. Na questão de clipe, até na música. Mas uns meses depois, acho que no ano seguinte, eu comecei a gostar muito de Skin on My Teeth. E hoje em dia é uma das músicas que eu mais gosto desse álbum. Pelo menos é assim, a que tá entre as que estão em cima, ela é a segunda que eu mais gosto. Acho que só tem 2 singles também nesse álbum. Mas é o que eu gosto bastante, mas eu prefiro a outra música que virou single. Que no caso é a que tá em décimo quarto, né? Que é a que tá em quarto lugar. Que no caso, em quarto lugar, tá a música Substance. Que na época que essa música lançou, eu acho que eu cheguei a gostar, mas não tanto dessa música. Não era, tipo, uma das minhas preferidas. Ela não estaria no top 5 na época. Mas uns tempos depois, uns meses depois, eu comecei a gostar muito dessa música. E eu adoro o clipe dessa música, inclusive, também. Por isso que ela tá acima de Skin of My Teeth. Mas ela não supera pra mim que tá em primeiro, segundo, terceiro lugar. Por isso que ela tá em quarto. Eu cheguei a colocar ela em terceiro lugar. Só que eu percebi que tem outras 3 músicas que eu gosto muito desse álbum, que eu não conseguiria não colocar no top 3. Então eu tive que abaixar ela pro top 4. Mas eu amo essa música, não desde a época que esse álbum lançou, mas mais ou menos ali na época que esse álbum lançou. Não quando ele lançou, mas na época eu comecei a gostar dessa música. Em quarto lugar tá uma música que eu sempre gostei dessa música, mas hoje em dia ela é uma das minhas favoritas do álbum, por isso que ela tá em terceiro lugar. E eu lembro que na época, acho que se eu fizesse um ranking, ela estaria em oitavo, décimo lugar no máximo. Mas hoje em dia ela é uma das minhas preferidas, tanto que eu escuto ela direto até hoje. Que no caso, em terceiro lugar, tem a música Forever For Me. Eu amo essa música. E se eu não me engano, eu lembro que na época que esse álbum lançou, eu vi algum vídeo no YouTube que, pelo que eu entendi, essa música a Demi Lovato fez pro atual marido dela, que na época era namorado, né? Mas hoje é o marido dela, que é o Just... Eu não sei falar o nome dele direito. Mas se eu não me engano, essa é uma das músicas desse álbum que é pro atual marido da Demi Lovato. Acho que essa é Happy Ending, se eu não me engano. Essa eu não tenho certeza se a que tá em primeiro lugar também é pra ele, mas a que tá em terceiro eu tenho certeza.
e a Happy Ending também. Eu acho que essas duas, se eu não me engano, é pra atual marido da Demi Lovato, que na época que esse álbum lançou, era o namorado dela. E eu amo essa música desde aquela época. Ela só não espera pra mim a que tá em primeiro e segundo lugar. Por isso que eu coloquei ela em terceiro. Eu cheguei a colocar ela em primeiro. Até eu lembrar de outra música que é a que tá em primeiro. Que eu falei, não, essa música vai ter que descer por causa disso. Eu gosto mais da que tá em primeiro e a que tá em segundo. Por isso que eu tive que colocar ela em terceiro. Em segundo lugar, tá a minha música favorita desse álbum na época que ele lançou. Hoje em dia, ainda é uma das minhas preferidas. Tanto que ela tá em segundo lugar. Mas ela passou pra segundo lugar como minha favorita. Mas na época que esse álbum lançou, principalmente em 2023, que foi onde eu ouvi muito mais essa música, ela se tornou a minha favorita. Hoje em dia ela não é mais a minha favorita, mas é a segunda favorita. Que no caso, em segundo lugar, tá a música It Me, que é um feat com Royal and the Serpent? Eu não sei falar essa palavra direito, que se eu não me engano é uma banda. Que se eu não me engano, eu não lembro se foi no The Town ou no Rock in Rio. Eu acho que foi no The Town. Essa banda veio pro Brasil pra cantar essa música com a Demi Lovato. Eu lembro que eu surtei na época. Porque eu não tava esperando. Eu acho que foi no The Town mesmo, porque foi acho que no mesmo show que teve a Luísa Sonza cantando com a Demi Lovato a música Penhasco 2. Eu acho que foi isso mesmo, acho que foi no ou foi no Rock in Rio. Agora eu tô na dúvida. Não, acho que foi no Rock in Rio, foi no mesmo show da Luísa Sonza, não. Foi no Rock in Rio mesmo. E eu lembro que eu amei que a Demi Lovato cantou essa música. Porque, se eu não me engano, na época do Rock in Rio, a Demi Lovato estava na turnê dela desse álbum. Ela fez a turnê. Tanto que ela fez uns dias antes, não sei se uns dias antes ou uns dias depois do show dela no Rock in Rio, que eu lembro que foi em setembro, que foi dia 4 de setembro, eu lembro disso até hoje. Eu lembro que ela fez uns shows em São Paulo e depois foi no Rio. Eu não lembro se ela fez um show antes ou depois do Rock in Rio em São Paulo. Eu acho que foi antes. Não, foi depois. Foi o Rock in Rio primeiro e depois os shows em São Paulo, se eu não me engano, porque eu lembro que eu vi na internet. Como eu não pude ir no show, eu fui acompanhando tudo pelos stories dos cantores, dos famosos que eu gosto que foram nesse show. E no caso do Rock in Rio, eu assisti pela televisão. Mas desde a época que lançou esse álbum, eu amo a música It Me. Ela só tá em segundo lugar hoje em dia porque ela deixou de ser a minha favorita pra ser a segunda favorita. Por isso que ela tá em segundo lugar. Mas eu amo essa música desde aquela época. Em primeiro lugar, tá a minha música favorita desse álbum, que eu não tenho muita certeza se a Demi Lovato fez ou não essa música pro atual marido dela. Eu tô na dúvida agora, porque eu lembro que eu cheguei a ver uma coisa na internet, porque eu sei de algumas coisas sobre essas músicas que eu falei no decorrer desse vídeo, por causa que eu vi vídeo no YouTube na época que esse álbum lançou. Eu só não lembro se essa música é ou não pro atual marido dela. Que no caso, em primeiro lugar, tá a minha música favorita atualmente, porque eu escuto ela direto, junto com Forever For Me e It Me, são as 3 músicas que eu mais escuto hoje em dia desse álbum da Demi Lovato. Até hoje, né, no caso, porque esse álbum é de 2022, mas até hoje eu escuto muito essas 3 músicas. Outras também, mas essas 3 principalmente. Que no caso, em primeiro lugar, tem a música City of Angels, que desde a época que esse álbum lançou, eu gosto dessa música. E no caso, gente, essa música, ela é uma música que eu gostava muito na época que esse álbum lançou, mas ela não era a minha música favorita desse álbum. Tanto que se eu fizesse um ranking na época, ela estaria em quinto lugar. Quinto não. Acho que em sexto lugar, no mínimo, acho que é sexto. Mas hoje em dia eu escuto ela muito, por isso que ela virou minha favorita. Acho que ela é minha favorita. Eu fiquei até na dúvida entre ela e It Me pra ser minha favorita, mas eu percebi que eu gosto mais de City of Angels do que It Me, por isso que eu coloquei It Me abaixo de City of Angels. Mas na época desse álbum, essa música não estaria nem no top 3. Estaria no top 6 no máximo, no mínimo, né, no caso. E It Me estaria em primeiro. Inclusive, eu acho que Freak estaria no top 3 nessa época, se eu fizesse ranking naquela época. Mas hoje em dia eu gosto muito de City of Angels, por isso que ela tá em primeiro lugar. E acho que só, então pessoal, minha ranqueia dele ficou assim, eu vou deixar a foto aí na tela. Então pessoal, foi esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar um canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries, esse filme eu falo, cantores pra mim fazer ranqueando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo.